Bom dia, quem está aí aguardando o nosso programa dessa quinta-feira. Hoje eu estou aqui, nós vamos gravar, esse programa está sendo gravado, então, em nome da transparência, estou contando para vocês, porque nessa quinta-feira, dia 11 de setembro, acontece a Future Law. E a Análise é uma parceira da Future Law, vou estar lá pessoalmente, a galera da Análise, então a gente preferiu gravar, porque o tema é muito legal, né, Seco? É um Super. tema, né? É um tema diferente, a gente foi instigado a entrar nesse assunto, né, que é pouco falado, e eu vou apresentar rapidamente aqui as nossas convidadas, que vão falar sobre direito do entretenimento. Quer dizer, como é que as empresas e a advocacia está trabalhando o entretenimento nas leis e como é que as leis impactam o negócio do entretenimento no Brasil, que está bombando, vamos combinar, né? Porque a gente só vê isso aí. É teatro cheio, é arena cheia, é streaming bombando, ainda bem, né, gente? Porque depois daquela pandemia que a gente viveu, ver as coisas acontecendo de novo também é muito bom, né? Olha, a Ingrid Guaçábia Ferreira, ela é advogada, né? E é head jurídica compliance de negócios da Paramount. E ela é também fundadora de uma escola, de um curso online, né? Que é o Entertainment Law Academy, ela. Então, a gente está diante de uma pessoa que realmente abraçou o direito do entretenimento por todos os lados, eu diria. E a Manuela Spolidório de Leque, ela é gerente jurídica da W Torre e cuida da onde? Da minha querida Arena. Allianz Parque. O Seco é dos nossos também, né, Seco? E como gerente do departamento jurídico e de compliance, né, a Manuela ela já passou por vários lugares, né, vários segmentos da indústria, né, não só do entretenimento. Então, ela também tem uma visão ali é, de indústria de base, vamos chamar assim, né, porque aço é base, né? Passou pelos sorvetes, passou, né, alimentos e estamos no entretenimento agora. Bom, eu não vou me alongar mais, a gente tem muita coisa para conversar aqui. Vou passar a bola para o Seco, meu querido sócio e amigo de muitos anos, para ele começar esse bate-papo. Bom dia, minha gente. Bom dia a todos. Eu, Ingrid, Manuela, um prazer estar aqui com vocês e um prazer falar sobre um assunto que eu vou reconhecer aqui de cara, eu também conheço muito pouco. O direito no Brasil, ele está ficando uma profissão cada vez mais legal, eu acho, porque você vai cursar direito, mas você não precisa ter propriamente o direito, naquele sentido maçante, né, que a gente imaginava 20, 30 anos atrás, um cheio de código, livro, fórum, mas ele pode se abraçar a uma área, a uma indústria, um setor, e eu acho que é bem o caso de vocês, né, Ingrid? Eu não sei se existe propriamente uma legislação própria voltada ao entretenimento. Eu acho que há direitos autorais, há contratos, enfim. Há um pacote de legislação, enfim, que você usa no direito do entretenimento. Mas eu acho que o negócio de vocês é mais o conhecimento das necessidades de uma indústria propriamente do que a legislação própria que se aplica a essa indústria. Funciona mais ou menos assim, não? Oi, Alexandre. Oi, Silvana. Primeiramente, quero agradecer demais o convite de estar aqui com vocês. É uma honra, porque análise é super referência, né, no mercado. E uma oportunidade que eu abraço mesmo para falar sobre o direito do entretenimento, que eu atuo há mais de 20 anos, então eu gosto mesmo de defender. Sabe que aqui, Alexandre, no Brasil, eu acho que eu estou ajudando a consolidar esse termo. Nos Estados Unidos é muito normal, né?
advogados se intitulam lá como advogados do entertainment, né? Eu sou um entertainment lawyer. E eu percebi muito isso quando eu fui fazer um LLM nos Estados Unidos em direito do entretenimento, entertainment law, e eu vi que, nossa, tem tanto mercado, tem tanta gente falando, tem tanta coisa acontecendo aqui, e no Brasil a gente ainda é muito voltado às amarras do direito autoral, a tratar isso como, né, uma indústria só de mídia, que não é só mídia, né? Entretenimento é o que eu faço lá na Paramount, e a Paramount faz, né? Eu ajudo a Paramount a fazer, que é produzir TVs, programas de televisão, filmes, minisséries, eventos, a gente também faz eventos musicais, é fazer isso, mas não é só isso, né? É como a querida Manuela faz aqui, ela realiza megas eventos, arena, games, mercado de games cada vez crescendo. Então, eu fico muito feliz de dar voz a isso e pegar essas pontinhas, né, dos vários conhecimentos dentro do direito e trazer e conceituar mesmo como entretenimento e alavancar esse setor. Acho que a gente teve uma pincelada aqui já do que se trata, vamos falar mais sobre isso. Aliás, eu queria lembrar aqui que a gente tem as representantes de duas empresas que legaram aí ao público dois acontecimentos extraordinários no mundo do entretenimento, né? A Paramount, se não me engano, a Ingrid vai me corrigir, trouxe o ET, o Extraterrestre, um filme que marcou a vida de todo mundo. E a Manuela está meu querido ETzinho. O Allianz Parque, a nossa casa. Então, dois grandes lançamentos do mundo do entretenimento representados aqui. É verdade. Pessoal, primeiro eu queria também agradecer, né, a participação, fiquei super feliz com esse convite. É um assunto que ele precisa mesmo ganhar, enfim, bastante volume no país, porque tem poucos advogados que atuam, mas os advogados que atuam são excelentes e eles precisam desse palco, né? Já utilizando aí uma palavra que eu ouço diariamente muito. Então, queria agradecer o Alexandre, a Silvana, a Análise, é uma das revistas, uma das referências no nosso setor, e estar aqui com a Ingrid, né, é um prazer, mas, enfim, o meu mundo é um pouquinho diferente da Ingrid, né? A gente trabalha, enfim, com muitos eventos grandes, né? Hoje o Allianz Parque e a W Torre Entretenimento e também a concessão do Vale do Anhangabaú que nós temos são super reconhecidas no país, é uma das maiores arenas e melhores da América Latina. Então, a gente tem muita coisa boa para compartilhar, né? As equipes são muito boas, a gente consegue fazer jogos num dia, desmontar e fazer eventos no outro. Essa operação não é para qualquer um. Então, acho que tem vários diferenciais e peculiaridades que a gente vai conversar aqui que vão ser bastante interessantes para os advogados que querem começar a trabalhar nesse meio tão dinâmico e criativo, né? Manuela, agora você falou uma coisa aqui que deixou todo mundo ligado. Você disse que tem poucos profissionais atuando nessa área, mas essa área está demandando gente? Não é um sinal aqui para quem está olhando e procurando o que fazer? Exatamente, é uma área que está demandando. O advogado que trabalha com direito do entretenimento não é uma matéria específica, claro, né? Como a Ingrid colocou. A gente não tem uma legislação específica, mas o diferencial é um advogado que atue e que tenha atuado, enfim, em diversas frentes. Essa dinâmica ela é muito necessária para o nosso dia a dia. Então, a gente vai de uma legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que eu vejo muito por causa dos shows, para um direito de imagem, para propriedade intelectual, para direito regulatório, principalmente no Vale do Anhangabaú também, que a gente tem muito contato com a prefeitura, enfim, com os órgãos de regulação, e inclusive no Allianz Parque. Então, o advogado, para atuar nessa área, ele tem que ser bem versátil, porque
De manhã eu estou analisando um contrato e negociando conteúdo com artistas. À noite eu estou dentro do evento, no meio do público, ajudando a operação a rodar, né? E recebendo eventualmente uma fiscalização da vigilância sanitária. Então, é muito rápido tudo. E tu tem que ter um conhecimento generalista em várias matérias, em várias legislações, para conseguir adequar todo o conhecimento dentro do que a operação e a área de conteúdo precisa. Eu conheço uma pessoa que vai adorar essa conversa mais do que outras, porque era uma pessoa que estava meio perdida quando foi escolher o que fazer no vestibular, porque ela foi fazer um exame vocacional e falou assim, mas o que você mais gosta? Eu gosto de ir para show. Sim, mas aí não é exatamente uma faculdade que te ajuda a ir para show, né? Acho que ela vai encontrar um caminho para ela aqui. Eu acho que eu sei de quem você está falando, Seco. Eu acho que eu sei. Conta aí. É minha filha, Olha, que legal. Que legal. Eu acho que ela vai achar um caminho por aqui. Agora, você viu que direito do entretenimento vai de negociar com o artista a esconder a grama. Exatamente. Deixar tudo bonitinho, né? Exato. Eu escutando a Manuela aqui, o que eu percebo hoje está muito em voga, que a atuação do advogado, do executivo jurídico, ele tem que ser um parceiro do negócio, ele tem que facilitar as coisas, está muito em voga isso. Mas no nosso meio, a gente já faz isso, tem que ser assim, a gente precisa ter conhecimento 360, 100% do negócio, a gente tem que ser parceiro mesmo do cara, da pessoa que faz a produção, do financeiro, porque se a gente não faz, não é esse elo que une, né, a gente não viabiliza o negócio. E para o jurídico, falar não é muito fácil, mas encontrar juntos um caminho para correr, às vezes até um risco junto, é sempre mais difícil. Então, isso a gente já faz há muito tempo, né, Manuela? Exatamente. Esse ponto é bem importante. Eu acredito que o departamento jurídico, ele é a espinha dorsal, né, desse mundo que é bem... as pessoas não estão muito acostumadas, né, a ver e saber como que funciona por trás do palco, como as coisas acontecem, a quantidade de gente que trabalha, né, para a realização de um evento são mais de 4.000 pessoas, né, então a gente faz o contrato de cessão de uso espaço com a promotora contrata diversas empresas que vão fazer a operação. E num jogo de futebol é a mesma coisa. Então, assim, é uma dinâmica que tem que estar muito amarrada, e se não tiver, né, o jurídico ali para dar o ok, ou para dizer, vamos lá, mesmo com risco, não funciona, gente, não acontece. É impressionante, assim, é claro que em departamentos jurídicos, sempre o jurídico é importante, mas... nessas áreas, eu acredito que a Ingrid concorde comigo, em que a gente tem uma exposição muito grande, né? A mídia está ali o tempo inteiro, e questões que são muito imprevisíveis, assim, num show que tem muita gente e o tempo está mais quente, a gente vai ter uma determinada venda de produtos, né? A gente vai ter um consumo de A e B, que a gente chama alimentos e bebidas, mais profundo, por exemplo, em cerveja, né? Quando a gente tem um clima mais frio, a venda de bebida é outra. Enfim, a gente tem uma variação enorme, né? E o jurídico tem que estar atrás, por trás disso, para fazer funcionar efetivamente. Uau! Gente, eu queria voltar, assim, um degrauzinho só, Seco, se você me permite, com as meninas, eu queria entender como vocês chegaram nessa área, né? Porque a Ingrid já está há 20 anos, ela diz, né? Manuela já tem uma outra experiência. Como vocês chegaram? Como vocês escolheram ou vocês foram escolhidas, Ingrid? Olha que eu fui escolhida desde muito cedo, viu? Porque... Você é que nem a filha do Seco, né? O que você quer da vida? Quero ir para show. Quero ir para show e quero ir no cinema. Não, eu acho que não. Não nesse sentido de que eu já sabia o que eu gostava. Mas quando eu estava fazendo faculdade, o meu primeiro trabalho foi... de atendente na televisão local da minha cidade.
Então, eu fiz direito, acabei fazendo direito em São João da Boa Vista, que eu sou de São João da Boa Vista, e precisava trabalhar, porque, né, tinha que pagar as contas, ajudar em casa. E aí eu peguei, e a minha primeira oportunidade de trabalho foi atendendo numa televisão, sabe, assim, atendimento. Desculpa, Ingrid, qual é essa cidade? Oi? Qual é a cidade? São João da Boa Vista. Você falou, eu não ouvi. Não, Na desculpa, segue em frente que eu te atropelei. Minas, de forma alguma. E então, assim, acho que desde o primeiro momento, assim, acho que esse setor foi me puxando para ele, né? Mas efetivamente eu vim para São Paulo. Minha primeira oportunidade de trabalho aqui na área do direito foi na Rede TV, onde tudo começou. E eu entrei lá para fazer a parte de contencioso. A empresa tinha um e-commerce na época e dava muito problema. Entrei lá para o e-commerce para ajudar nessas questões de contencioso do e-commerce. E, em um determinado momento, eu migrei para a área de contratos. Eu recebi um contrato, que era um contrato de permuta de mídia. Eu olhei para aquilo, meu Deus, o que é isso? Para entender o que era isso, eu precisei rodar dentro da empresa com vários setores e fazer essas conexões e aprender ali no dia a dia. De lá passei para Paramount no momento em que houve a aprovação da lei do SEAC, né, de Serviço de Acesso Condicionado. As empresas americanas precisavam ter aqui no Brasil um departamento jurídico próprio que entendesse essas dinâmicas. Então, eu acho que eu fui sendo puxada e gosto demais. Nossa, é muito gostoso você assistir aquilo que você trabalha, entende? Acho que a Manuela tem a mesma coisa. Ela vai no show, ela fala assim, ela pode até chegar no show e falar assim, nossa, esse cabo, nossa, isso aqui. Mas é um prazer enorme você assistir. Então, uma das memórias que eu tenho aqui, a gente produziu uma minissérie contando a história do Anderson Silva, o lutador do MMA. E participar desde o processo da criação, das primeiras conversas com ele, para desenvolver, né, o personagem, a narrativa, e depois ir lá e assistir. Genial. É muito legal. Eu, quando criança, eu adorava Ruth Rocha, o livro Marcelo Marmelo Martelo. A gente poder virar uma série, assistir, isso é incrível, né? E você sabe tudo ali da parte do direito, é aquele fio invisível, né? Ninguém está vendo ali, mas tem um monte de contrato, um monte de negociação que precisou atuação do jurídico. Então, eu fui atraída, respondendo em resumo, atraída para a área. A área te escolheu, você escolheu a área e tudo funcionou. E a Manuela, ela andou por um monte de canto antes, né, Manuela? Como vocês podem notar, eu não sou paulistana, né? Eu sou gaúcha, meu sotaque é super forte. Eu escolhi vir para São Paulo. Meu marido é da área de eventos há mais de 20 anos, é publicitário, e é um apaixonado por música. E eu acho que essa vivência, a gente está há muito tempo junto, e unida a minha curiosidade natural, né? Eu passei por várias empresas porque eu sou muito curiosa e eu gosto de atuações diversas. Acabou me puxando para a área de entretenimento. Então, a W Torre Entretenimento me fez um convite, e eu acho que, sabe, quando tu te sente... eu caí no lugar certo, sabe? A Ingrid comentou agora sobre né, fazer acontecer aquilo por trás, né? O jurídico como arquiteto invisível, é bem isso. No ano passado, eu tive o prazer de fazer o contrato de cessão de uso de espaço para o show do Paul McCartney. E eu sempre amei Beatles. Então, quando chegou, né? Quando eu comecei a negociar esse contrato, eu fiquei pensando, nossa, olha só tudo que já aconteceu na minha vida, que eu acabei caindo nesse lugar para fazer esse contrato, que é genial, né? Assim, e quando eu estive no show, e eu fui no show também como convidada, eu fiquei pensando exatamente isso. O jurídico fez acontecer também, né? Eu sei o que a gente teve que fazer, o que as áreas tiveram que fazer, o que eu tive que negociar
para ele estar cantando ali, para esse público enorme estar tão feliz. E isso é uma coisa incrível. Tu vê as pessoas chegando no estádio, a euforia que elas chegam, entrar correndo dentro do campo para assistir um jogo, para chegar na arena e ter aquela experiência é uma coisa inesquecível, assim. Acho que isso é um motivador para o advogado que está dentro dessa área de entretenimento. Tu vê o resultado no rosto das pessoas, assim. Isso é incrível. Manuela, só um detalhe. Eu acho que quando você mencionou Paul McCartney, eu tenho a impressão que quando a gente lembra desse assunto, o direito do entretenimento, a relação entre advogado e artista, especialmente, vem à nossa cabeça aquela ideia do artista querendo 62 toalhas amarelas, 15 copos de cristal da Baviera, ou Bavária, ou sei lá o quê. Isso é um pouco... eu acho que isso é mito, não é? O que vocês negociam vai muito e muito e muito além desse aspecto que existe, mas é um pedacinho desse trabalho, né? Então, Alexandre, a W Torre Entretenimento, a Real Arenas, que é a empresa que faz a cessão de uso de espaço e que tem o direito de superfície sobre o estádio do Palmeiras, a gente faz o contrato com o promotor, né? O promotor vai conduzir a contratação junto com o artista. Mas, claro, a gente, né, conhece ali a produção. Eu posso te garantir que tem artistas que, sim, pedem coisas estranhas e tem artistas que são super simples e o Paul McCartney é um deles. Ele é incrivelmente simples, generoso, simpático, mas também a gente tem outros que não são nada disso. E tá tudo bem, faz parte do show, né? Do show business ali. Então, não é lenda, é verdade. E eu acho que a Ingrid também passa por essas situações. Não é fácil. Ô, Seco, essa área, né, a área do direito do entretenimento, ela fica meio assim, pessoa física, pessoa jurídica, né, o tempo todo, né? Talvez seja uma área muito mais próxima da pessoa física do que a gente costuma ver por aqui, não é? Enfim, eu acho que elas podem nos contar, porque, de fato, eu acho que há outras áreas do direito que a gente consegue empacotar melhor e entender melhor o que você faz, que contratos, que dramas você precisa resolver e que situações você precisa garantir ou se prevenir. No caso de entretenimento, eu acho que a impressão... né, Ingrid, você não está lidando só com direito autoral, você não está lidando só com uso de imagem, você não está lidando... Pelo que a Manuela traz, você se preocupa com a segurança de quem acessa um evento, enfim, com o direito dele acessar. Desenha um pouco para nós dessa complexidade do trabalho. Exato, o tipo de demanda, né, que vocês têm ali. Para mim, a complexidade ela tá quando você une o mercado criativo com dinheiro, com fazer dinheiro. Né? Legal. Porque aqui no criativo parece que tudo tem que estar solto. Etéreo. Não cria, né? Mas para você fazer dinheiro, você precisa colocar algumas regras no criativo. Então, obviamente, é daí que surge uma legislação autoral, que vai dar algum encaminhamento para isso. Mas, no dia a dia de atuação do direito do entretenimento, não é só o direito autoral, não é só o mercado criativo. Então, hoje em dia, vamos falar, não tem como não falar, né, de inteligência artificial, né, gente? Claro, não tem como não falar, né? Como diz o seu, cada conversa que você... De cada 10 conversas, 9 são sobre isso, né, Cê? E a uma só não entrou nesse assunto porque não deu tempo. Está mudando o mercado, todos os mercados, mas o nosso, do entretenimento, é um dos mais atingidos. Hoje, qualquer pessoa consegue fazer um conteúdo, né? Então, assim, você vê, não sei se provavelmente vocês acompanharam, mas eu vou trazer aqui, de repente, o público que está assistindo não sabe, mas
tem o quê? Umas 2, 3 semanas que a Amazon lançou um produto que se chama Showrunner, e você simplesmente é uma IA que produz um conteúdo on demand para você com os seus prompts. E aí, se você quiser até tirar uma foto sua, se incluir nesse conteúdo, ele pode fazer essa obra para você, uma obra audiovisual. Essa semana também, esse final de semana, eu vi que a Walt Disney está no parque dela, eu não sei qual dos parques, mas eles criaram uma versão do Walt Disney em robô, mas tão perfeita, usando inteligência artificial. Então, assim, olha quantas coisas, né? E eu estou trazendo a inteligência artificial porque, além disso, a parte do regulatório é muito importante para o nosso setor. Então, aquilo que já tem regras, tanto para fazer um show como para produzir um conteúdo, você tem que seguir regras para licenciar esse conteúdo depois de pronto. Então, existe um arcabouço regulatório, de compliance necessário. Então, assim, o trabalho do advogado no dia a dia dentro da Paramount é liberar, sim, o direito de imagem das pessoas que vão participar de um evento. A gente está produzindo agora um show também para exibir. Liberar direitos musicais, mas também acompanhar o mercado. O que está mudando? Tem que ter esse olhar curioso, sabe? Para você se manter atualizado no direito, a gente precisa se manter atualizado no que o mercado está trazendo de novidades. Então, esse eu vejo como algo bem importante. E o conhecimento, claro, do direito autoral. Quer saber uma área do direito que é super importante para a gente? É a liberdade de expressão. Se a gente não pode ter a liberdade de expressão, de se expressar garantida, como a gente vai produzir um conteúdo? Como que a gente vai permitir a livre manifestação do pensamento? Então, são áreas de saberes importantíssimas dentro dessa atuação do advogado. Obviamente, a área contratual é super importante, porque para você colocar um show, para você fazer uma obra audiovisual, você tem que tem que assinar muitos contratos, assim, uma quantidade enorme de contratos. Então, é necessário ter esse skill, saber negociar bem. Mas, assim, vou dizer para você o que eu acho, e é por isso que eu também me motivei a fundar a escola, a Entertainment Law Academy. Conhecimento é muito importante. Tem uma coisa que é muito difícil, é você sentar para negociar com o advogado do outro lado, que é a primeira vez que ele está pegando aquele contrato para ele. Exato. E tem ali cláusulas e situações que são tão específicas do nosso setor, da nossa área, que não é qualquer advogado. Então, assim, é necessário um saber diferenciado, porque senão o advogado ele vai se perder em questões que não são importantes e aquelas que são relevantes, porque ele não entende, ele deixa de mencionar, deixa de negociar. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que sim. Me diga. Eu só queria fazer um parênteses, enfim, já que a gente falou em IA e falou em conhecimento, eu tenho a impressão que isso toca num ponto vital dessa nossa era, que é o conhecimento. Eu comentava esses dias, enfim, advogados que temem que a sua profissão vai ser atropelada, vai ser extinta. Eu acho que, em alguns casos, vai, mas o conhecimento, ele é imbatível. E eu costumo dizer, experimenta fazer para uma IA 3 perguntas inteligentes sobre física quântica, ou um tema qualquer, né? Campos magnéticos, campos eletromagnéticos. A gente vai se limitar a perguntar, eu pelo menos, enfim, vou me limitar a perguntar o que é isso, me explica os rudimentos desse negócio, né? Sem um repertório, a gente não consegue avançar muito, né? Está tocando num ponto, Alexandre, você está tocando num ponto que é o que vai fazer a diferença no advogado, o pensamento estratégico. Exato. E para ter pensamento estratégico, você tem que conhecer não somente a lei, mas o negócio. Você tem que realmente ser a pessoa que anda junto com o financeiro, com a área de business, com a área de produção, com a área de operações, e entende as dores de cada uma dessas áreas. Então, esse realmente é o diferencial para o futuro, para se trabalhar com o que vai vir aí de novidade da inteligência.
E até para usar a própria inteligência artificial, o advogado tem que saber fazer prompt para tirar Precisa ter dela a repertório, né? informação exata, mas precisa, exatamente, precisa ter repertório. E essa questão de estar próximo né, a operação, a produção, ao conteúdo, a engenharia, que é super importante dentro de uma arena, né? A gente precisa conhecer, ter argumentos técnicos, ter justificativas para conseguir utilizar a IA. E assim, é óbvio que tem advogados que vão ser atropelados pela inteligência artificial, mas eu tenho certeza que ela não vai atropelar toda a área, ela vai atropelar aqueles que não estiverem seguros, não tiverem conhecimento necessário para seguir nesse caminho. Talvez que não tenha a experiência necessária. Será que é possível substituir o seu conhecimento, enfim, das características de negociar com o Paul McCartney ou com outro artista, ou da grama do Allianz, daquela grama específica que tem alguma condição de ser retirado ou não? Esse é um conteúdo que, enfim, está na tua cabeça e mais, talvez, de meia dúzia de pessoas, assim como na cabeça da Ingrid, há uma quantidade de conteúdos única, né? Não está espalhado no universo digital. Essa dinâmica de estar dentro da operação é que vai fazer a diferença. A gente tem inúmeras situações dentro da concessão, por exemplo, do Vale do Anhangabaú, inúmeras situações muito peculiares dentro da arena, né, numa partida de futebol ou dentro de um show, que certamente a inteligência artificial dificilmente, eu acho, não certamente, mas dificilmente vai ter. E assim, acho que a maturidade do advogado e o conhecimento dele é que vai fazer diferença numa situação assim, com certeza. Bom, a gente não podia fugir à regra, né, Sil? Tem que falar de inteligência artificial. Bem trouxe a Ingrid o assunto para falar. Ainda bem, né? Ainda bem que a Ingrid colocou aqui essa pitada, porque, de fato, está mudando tudo, né? Todos nós precisamos nos adaptar a essa mudança, né? Eu que sou aqui a decana da turma, eu digo que não é fácil, né? A gente acompanhar todas essas mudanças. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, como é que é a relação com escritórios de advocacia? Porque a gente tem essa ponta também de público, né? Que são os escritórios que prestam serviços para vocês. Vocês contratam muito, não contratam? Fazem tudo em casa? Como é que é isso, Ingrid? Não, deixa a Ingrid, desculpa, então, Manu, é só aqui a ordem alfabética. Entendi. Bom, a gente tem escritórios de advocacia contratados, né? Não, a equipe da Torre Entretenimento ela não é tão grande, então a gente conta com um contencioso externo que cuida de tributário, civil, trabalhista, né? Ambiental, a gente tem também um escritório, principalmente pela questão do decibel, que pode ser colocado num show. Sobre isso mesmo, por conta também do Anhangabaú, né? Que tem uma certa questão ali, para quem não é de São Paulo, não conhece a história, o Vale do Anhangabaú é uma área pública, né? No centro da cidade, bem do ladinho da prefeitura, que ficou muito interessante, porque é um pátiozão aberto ali, para trazer gente para o centro, certo? Exatamente, é uma concessão que foi estudada pela Prefeitura de São Paulo para continuar um trabalho que eles vinham fazendo com a virada cultural, né, com eventos de grande porte. Então, a concessionária ela veio para trazer mais segurança para o centro, para trazer eventos interessantes, para construir parcerias. A gente tem um contrato de cessão de uso de espaço com o Bar Formosa, né, que é de grandes empreendedores de São Paulo, que tem outros negócios no centro. Então, assim, a gente tá, o jurídico e toda a área de operação, a gente procura sempre conduzir dentro do que a lei prevê, né? A gente tem esse objetivo. Esse é um assunto polêmico, enfim,
que traz diversos ângulos, mas que está sendo lidado internamente, né? E com você os falou dos stakeholders decibéis, necessários. né? Que é uma questão ali, porque quem mora pelo centro fala, tá fazendo muito barulho. É isso mesmo? Então, a gente atua dentro do que a lei está prevendo, né? E aí, assim, a gente tem essa preocupação, a gente tem um canal próprio para esse tipo de situação e vem conduzindo com a prefeitura de forma a implementar questões seguras com relação a isso. O direito ambiental atuando, você tem compliance, imagino, né? Sim, sim. O compliance ele é conduzido não pela W Torre Entretenimento, mas sim pela W Torre SA, né? Outra diretoria jurídica. A gente tem diretorias jurídicas diferentes, mas com certeza todo mundo responde dentro do que a lei, muito legal, né, prevê. Ingrid, e vocês contratam muita gente ou você faz tudo sozinha lá? Era fazer tudo sozinho, porque eu gosto de fazer. Mas não tem braço, né? Precisa terceirizar. Meu departamento é muito pequeno. Por ser uma empresa estrangeira, americana, dentro da empresa a gente tem várias linhas de reporte a depender do assunto. Então, tem tipo a especialista fora do Brasil de propriedade intelectual, de aquisições de conteúdos, de compliance. Então, a gente tem esse escalamento interno, e tem as dinâmicas aqui do nosso dia a dia. Então, sempre que é um assunto de Brasil, a gente cuida, mas às vezes tem que reportar, às vezes tem que ter um encaminhamento seguindo um direcionamento da empresa fora. Mas a gente contrata, assim, o que eu gosto muito aí é perfil, né? Cada diretor jurídico se organiza de um jeito. Para mim, a área core da empresa é produção. E até também é a mais gostosa. Então, a gente deixa isso internamente. Eu não terceirizo isso. Eu prefiro terceirizar tributário, porque realmente eu precisaria me debruçar mais no livro, mais nas normativas que saem, né? Parte de trabalhista, a gente tem pouco trabalhista, mas quando tem, a gente terceiriza. Essa parte de regulatório também é uma coisa que é difícil você estar acompanhando. A gente tem faz parte de algumas associações, isso ajuda a monitorar, fazer um monitoramento mesmo dos projetos de leis que podem impactar o nosso setor. Não tem todo esse reporte interno, mas se eu tenho alguma dúvida, eu prefiro procurar um escritório para me ajudar no dia a dia, isso. Direito musical é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, precisa de alguém que saiba manejar melhor, então acaba, às vezes, terceirizando também isso, a depender da minha demanda, que eu realmente gosto de fazer. E a parte do contencioso civil também, assim, tenho pouco, mas o que tenho eu também terceirizo. Ou seja, quer dizer, a parceria com o escritório de advocacia sempre vai existir, né? Tem que ter. E aí, como é que é? Vocês cobram o que desse escritório? Ele tem que conhecer a operação como vocês conhecem? Ingrid, fala para mim. Olha, na minha opinião, o escritório ele tem que conhecer a operação. Ele tem que entender, não pode ser um escritório que nunca atuou com entretenimento. Ele tem que saber, porque para defender na área trabalhista, precisa entender. Aquilo que o trabalhador está pedindo é uma coisa específica do setor, entendeu? Na parte mesmo tem muito consumidor por conta do Paramount Plus. Mas precisa ser um escritório que entende essa parte da dinâmica, porque ela entende as minhas dores, não só aquela que o consumidor. Né? Não dá para colocar um escritório que atende contencioso de massa de consumidor, entende? Tem que ser específico. E para mim, assim, o que é importante? O conhecimento, a dinâmica rápida, porque o nosso setor é tudo muito acelerado, né? Para produzir, você precisa dar uma resposta rápida. Então, esse dinamismo na entrega do escritório é muito importante para mim. Obviamente, bons preços, não tem como, a gente tem que negociar, né? os valores. E a parceria, né? Se eu estou com o outro lado, a pessoa que também não é parceiro, é difícil continuar também. Acho que é isso, mas o mais importante como é uma área de saber muito específica,
e pouca gente sabe, daqui a pouco a ela vai fazer mais pessoas saberem. Mas eu preciso que sejam pessoas, profissionais que saibam do mercado. E a Manuela, como é que é lá, Manuela? Eu acho que, assim, a mesma... Assim, eu me enxergo muito no que a Ingrid tá falando e, né, no discurso, porque a gente tem escritórios, a gente não tem muitos escritórios, mas a gente tem escritórios que não são de massa, que conhecem bastante a operação, né? Que vão, por exemplo, num dia de jogo para saber como é que funciona, que vão a um show, né? Que atuam, que têm experiência nessa situação e que sabem exatamente que argumento utilizar numa defesa. Né? Então, a gente tem escritório civil, a gente também tem poucas ações trabalhistas, mas são ações muito específicas, que o pedido feito pelo reclamante é muito detalhado com relação às situações que acontecem dentro do estádio. Então, é muito importante esse conhecimento da operação, né? De acompanhar. E a gente faz esse convite e eles acompanham com a gente, por exemplo, o jurídico dentro da Torre Entretenimento, né? Tanto nos dois braços que a gente tem hoje, que é a Real Arenas e a concessão, o advogado, ele percorre o estádio antes do início do show ou do jogo, para saber como é que está a questão regulatória. Então, o escritório também pode acompanhar, fazer isso conosco, e a gente está muito inserido e precisa que o externo também esteja. E, claro, bons preços, né? Conhecimento e parceria, principalmente, né? Aquela personalização no atendimento é super importante. Seco, você vê? É muito trabalho aí para a Lara, né? Não é coisa pouca. Mas de Ninguém tédio, morre, com certeza, não, ninguém morre. A Com certeza. gente falou aqui em mercado, eu lembro de ter visto um número que o entretenimento já chegou a 5% do PIB brasileiro. Enfim, eu não sei se vocês têm esses números de mercado. Aliás, a Paramount, ela produz filmes aqui no Brasil, Ingrid? Nós temos aqui, a Paramount, ela tem os streamings, que é o Paramount Plus, com assinatura, o Pluto TV, que é uma oferta de consumo de conteúdo gratuita, tem os canais de televisão por assinatura também. Nós temos MTV, a Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e o próprio canal Paramount Channel. A gente... desculpa, eu esqueci a pergunta. Sobre a produção de conteúdo no Brasil. Sim, produção de filmes. E por conta dos canais, nós temos que entregar nos canais de televisão por assinatura conteúdos, exibir uma cota de conteúdos brasileiros. E por conta disso, a gente entra em coproduções aqui no Brasil. Além disso, a gente tem a nossa business de cinema. Então, nós também temos, através do uso de dinheiro incentivado, nós fazemos também a produção e exibimos conteúdos também brasileiros, né? Tem grandes nomes aí que são também da Paramount. E, assim, o mercado está esperando que a regulação do streaming, do VOD, venha trazer mais movimentação de produção local, que foi isso que aconteceu quando foi aprovado a lei do serviço de televisão por assinatura, do serviço de acesso condicionado. Mas eu sou super defensora, porque como eu gosto muito do tema, eu gosto de atuar. Então, quanto mais a gente produz local, mais eu ficarei feliz de ver a produção brasileira crescendo. Eu li em algum lugar agora, né, essa semana, até depois do convite que vocês fizeram, e a gente debate muito isso internamente na Torre Entretenimento. Em 2024, se eu não me engano, mais de 2 bilhões foram injetados na economia com a área de eventos, né? Porque, veja, não é apenas um show, né, que traz ali
que aumenta o PIB dentro de uma cidade ou de um estado. É a movimentação de hotéis ao redor, é a movimentação de restaurantes, são mais produtores que trabalham, né? Então, assim, é uma série de pessoas que estão envolvidas e de empresas, né, que movimentam muito a economia. E, com certeza, assim, São Paulo é uma cidade que ela está se tornando um hub de eventos, de shows, né? Visivelmente, até mais do que as outras capitais do país. Então, é um aspecto da economia que está gerando muito, está influenciando muito o PIB. Eu fui pesquisar aqui, Ale, desculpa, mas fui pesquisar porque eu sou ruim de número eu sou ruim, mas eu fui pesquisar algumas produções que a gente fez aqui que também são conhecidas. Mas o Minha Mãe é uma Peça é uma coprodução com a Paramount. É verdade. E é muito legal, né? Legal, é muito legal. E no começo você me perguntou sobre o ET da Universal. ET da Universal? O nosso é o Poderoso Chefão. Maravilhoso, sou fã. Você sabe que a gente também tem sabe o Top Gun, que é com o Tom Cruise? Claro! Eu brinco que eu sou advogada do Tom Cruise, claro, não negocio nada com ele, mas essa é uma forma de brincar. Mas é bom, né? É bom falar isso. O meu brinco também é que eu sou advogada do Bob Esponja, porque o Bob Esponja também é uma franquia da Paramount, né? Mas, assim, a gente tem grandes hits nos Estados Unidos. Aqui, né? Aqui. E você que é advogada do Paul McCartney, tá vendo esse mercado não diretamente. Tem o mercado de arenas multiusos, tem o mercado de gestão de espaços públicos, como o Vale do Anhangabaú. Esse é um mercado em expansão, ele tem players surgindo aí para expandi-lo. Qual é a cena, como se diz, no mundo artístico? Eu tenho certeza que Nossa, eu tô com... Tem um caminhão passando aqui, gente, desculpa, tá dando uma barulheira. Com certeza é uma cena que está crescendo, né, no país como um todo. A gente tem visto que muitos artistas vêm para cá em decorrência de festivais, né, que acontecem ou anualmente ou de 2 em 2 anos. Então, isso está fazendo crescer a economia nesse sentido. Tem muitos players entrando. E com certeza, assim, a Arena, ela se preocupa em relação, obviamente, a essa concorrência, mas ela se preocupa em criar experiências cada vez mais inesquecíveis para a gente manter o público, né? Porque tem uma variação aí de fatos e de situações que vão influenciando no nosso dia a dia, em relação ao público, em relação ao clima, como eu falei para vocês mais cedo, que vão aumentando ou diminuindo o público dentro do estádio. Então, a personalização da experiência, ela é muito importante para manter o público fiel a determinada arena, né? E eu acho que, assim, o Allianz Parque, ele tem sido uma referência no mercado, tanto é assim que a gente acabamos de receber o prêmio da Veja, né, como a melhor arena de São Paulo, a melhor experiência num show também é um prêmio que a gente recebeu, e esses detalhes é que vão fazer a diferença na manutenção, assim, dentro de, obviamente, concorrência que a gente tem. O Ingrid, advogada do Marlon Brando e do Al Pacino também, vocês estão numa disputa aí que eu vou te contar, viu? O mercado de vocês, eu tenho a impressão que ele tem uma amarra regulatória maior, não tem? Porque, enfim, você depende de espaço cedido de sessões públicas para oferecer esse conteúdo por TV, por streaming, ou essa é uma impressão equivocada? Não, a gente tem uma amarra muito grande para a TV por assinatura, e existe discussões que a gente acompanha de perto de se criar um marco regulatório do streaming, um marco regulatório da inteligência artificial, onde vai afetar o nosso mercado, né? O do streaming, obviamente,
impacta diretamente, porque a gente vê ali no projeto de lei não só gerando cotas, mas gerando regionalidades, onde você tem que com conteúdos regionais, fora pagamentos de Condecine e tudo mais. Mas o regulatório é realmente algo importante por quê? Até quando eu entrei na Param, até um fato curioso, quando eu entrei na Param, a minha maior dificuldade era explicar para os americanos as regrinhas, os detalhamentos, o porquê daquilo, na cabeça, na análise deles era uma coisa simples, mas por que não é assim? Não, porque aqui está escrito na lei que tem que fazer dessa forma, desse tamanho, desse jeitinho. Então, nós temos, cultural isso, e ok, né? E ok, acho que até bom para nós advogados, que é mais uma forma de sermos necessários nessa indústria. Claro, você está aí para lidar com isso, né? Isso, então, traduzir aquilo que são dinâmicas da nossa cultura na hora que nós vamos preparar uma lei e fazer com que ela se cumpra, em comparação com o que é feito nos Estados Unidos ou outros mercados do mundo. Eu acho que a matéria regulatória, se eu tivesse que enumerar uma matéria a mais importante no direito do entretenimento, o regulatório, com certeza, ele se sobressai. Claro que ele vai ser necessário para a parte contratual, porque também sem isso a gente não conseguiria sustentar a realização de um streaming e de um evento, mas o regulatório é também aquela questão que vai criar mais conflito, né, na hora da análise de um contrato, porque tem questões que são imprescindíveis, né, por exemplo, temos que ter um alvará com um número X de pessoas para a segurança de todo mundo dentro do estádio. A gente tem que ter um AVCB que esteja ligado ao alvará. Então, todas essas questões de vigilância sanitária, de PROCON, de direito do consumidor, de venda de ingresso, de bilheteria, elas estão totalmente reguladas no país, né? E isso é bom, como a Ingrid colocou, porque isso dá segurança para a gente saber que está fazendo certo e que não vamos sofrer qualquer penalidade, né? Manuela, e no que diz respeito à legislação para cessão de espaços públicos, como é o caso do Anhangabaú, enfim, porque em São Paulo a gente tem avançado, enfim, algumas pessoas acham retrocesso, outras avanço, eu não vou fazer juízo de valor, mas o Parque Vila Lobos, mesmo o Parque de Ibirapuera, Anhangabaú, são espaços públicos que hoje estão cedidos à administração privada. Esse conjunto de leis e regras está mais ou menos resolvido? Ele, na verdade, não são privatizações, claro. né? Todas essas são concessões públicas ou parcerias público-privadas. Então, sim, existe legislação que determina algumas questões, né? Mas tem a influência também, não só da concessão em si, mas tem influência de diversas regulações, de direito administrativo, locais, né? De direito constitucional. Exato. Então, é uma miscelânea de assuntos para que a gente consiga ficar de pé. E por isso que é importante também a gente ter escritórios de advocacia que tenham bastante expertise nesses assuntos para auxiliar, porque, obviamente, o jurídico interno, ele tem demandas múltiplas, e a gente precisa de alguns especialistas que sejam bem robustos com relação a essas experiências, né? Aí, Sil, estamos caminhando para os nossos finalmente. Pois é. Que pena! Pois é, o Seco não falou, mas a frase aqui te passo o abacaxi de terminar a conversa boa, né? Ele está jogando para mim, né, Seco? Olha, meninas, realmente uma conversa muito gostosa. Eu vou contar para todo mundo, tá, Manuela, que você disse que era o seu primeiro podcast, videocast, etc. Cast. Agora todo mundo vai saber mesmo. Mas é muito gostoso trocar,
né, trocar experiências e dentro de Com uma certeza. área que realmente a gente entendeu que está demandante, a gente entendeu que é uma indústria muito promissora, inclusive, para a nossa economia, né? Não só a economia da cidade de São Paulo, mas a economia brasileira. Nós somos um país aí que vive cultura, né? Ainda bem. Eu queria aqui começar pela Ingrid. Se você puder dar aquela dica de ouro para quem está começando, para quem está querendo mudar, fazer um turnaround aí na carreira, seja lá o que for, como abraçar o direito do entretenimento? Olha, não vou poder falar diferente, porque realmente eu acredito a ponto que eu criei uma escola para isso, mas para mim conhecimento é tudo, né? Você tem que ir atrás de conhecimento. Quando eu comecei há 20 anos atrás, eu não tinha uma escola que me pegava pela mão e me ensinava quais são os principais pilares do fundamento do direito do entretenimento, eu tive que aprender na prática. Eu sentei com várias pessoas, eu tive pessoas, advogados muito generosos da outra parte que me ensinaram. Eu precisei ir para fora do Brasil aprender um pouco mais daquilo que eu já conhecia, mas por um viés diferente do direito americano, que lá sim o conhecimento tem mais profusão. Mas, assim, o meu conselho se você quer trabalhar nessa área, leia tudo a respeito disso, se envolva, não somente na parte do jurídico, sabe? Mas sabe o que está acontecendo, porque eu acho que trabalhar com isso é a mesma coisa de uma paixão, né? A paixão do jogador, de você lá assistir o seu time ganhar, entendeu? Jogar. Então, fala sobre paixão. Então, assim, o que está acontecendo no mercado da música? O que está acontecendo no mercado de eventos? O que está acontecendo no mercado de streaming? Se tenha essa curiosidade, porque eu acho que você, ao se colocar em contato com essas coisas, portas vão se abrir, né? Você vai conhecer pessoas, e, aliás, isso também é importante, o network é muito importante. Então, nós lançamos a Ela, Entertainment Law Academy, tem 2 anos. Esse ano a gente entregou o nosso segundo grande curso, que é o Fundamentos do Direito do Entretenimento, da teoria à prática. A gente vende não só a teoria, mas a prática, a gente tem estudo de casos. E essa semana, eu preciso contar, porque essa semana foi o último dia, e no último dia a gente faz um encontro, que todo mundo tem aula online, e no último dia a gente tem um dia de conectar as pessoas, os alunos. E foi muito bom, foi tão, sabe, recompensador ver que você trabalha ali num segundo projeto seu, né? E ver que as pessoas estão ali, aprenderam, e estão gostando, e estão fazendo seus contatos, e estão fazendo seus networkings, que isso é muito importante, muito importante. Então, é isso, conhecimento e networking para mim. E a Ela, né? Pode fazer a Ela Academy também. A Manuela já está querendo se inscrever, né, Manuela? É verdade, com certeza. E você, querida Manuela, qual é a sua dica de ouro? Eu acho que a versatilidade do advogado é bem importante nessa área, né? Acho que isso faz muita diferença. Estar envolvido com a operação, ter esse brilho no olho, essa paixão para conhecer o negócio, né? Isso é uma coisa que a gente tem bastante. A minha diretora é extremamente inserida, e ela passou isso para toda a equipe, né? E eu procuro passar também para a equipe como gestora direta né, dos advogados e assistentes. Tá dentro da operação, conhecer o negócio, ser versátil, fazer muitos cursos, ler bastante sobre os assuntos, porque são diversos os assuntos, né? E essa multiplicação de informação, até para as demais áreas que a gente tem dentro da empresa, também é importante, também são importantes. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que, assim, aprender bastante sobre regulatório, ser muito versátil e estar dentro da operação, né? Ser parceiro do negócio mesmo. É isso, né, Seco? Missão cumprida. É estudar, 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 trabalhar muito, arregaçar as mangas e não ter medo dos riscos, né? E fazer por paixão também, né? É isso. Se divertir, né? Entretenimento, né? Sobre isso também. É sobre isso, queridas. Exato.
Aproveitar o show, isso. né, também. E para Com mim é certeza. sempre uma grande diversão fazer esse bate-papo. Hoje foi ótimo. Muito obrigada a vocês pela generosidade de ceder esse tempo e o conhecimento de vocês para a gente. Eu que Muito agradeço. obrigado, muito Eu obrigado. agradeço. Gente, prazer, um bom Obrigada. dia para vocês. Um beijo. Bom dia para Beijo. todos. Obrigado. Bom Bom dia. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.